Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui ao canal. Aqui o assunto é sempre as relações humanas, porque relacionamento é a base da sociedade e as relações humanas é o início. Hoje eu estarei fazendo a leitura deste livro aqui, lembrando que este livro eu achei no lixo. Eu não comprei este livro. Já estarei fazendo a leitura dele. Acompanha comigo aqui. Você não vai se arrepender. É como eu sempre digo e repito, presta muita atenção no que vai ser falado, porque quando você presta atenção, você consegue compreender, você consegue entender, talvez você até aceite que algo do que eu estou falando aqui tem uma identificação com você. A missão aqui é apontar, é mostrar de uma maneira muito simples, mas com o objetivo de ajudar pessoas comuns a não ficarem, a não permanecerem nas circunstâncias. Porque o maior desafio, tanto na psicanálise, mas quanto na psicologia, nos dias atuais, é fazer o paciente entender e compreender que ele é o responsável por tudo aquilo que acontece em sua vida. É fazer o paciente entender e compreender, a encarar a sua realidade, porque ela não é minha, ela é a sua realidade, de frente para mudar a trajetória. E toda vez que você tenta fazer uma mudança de trajetória, isso já é o suficiente para gerar uma crise interna. Então, vamos prestar atenção no que está sendo falado, para que nós possamos entender e assumir a responsabilidade da nossa vida. Lembrando que eu vou deixar 2 vídeos aqui relacionados a este conteúdo de hoje. Um é sobre o transtorno do estresse pós-traumático, popularmente conhecido como TEPT, que inclusive está no livro DSM-5-TR. E um outro vídeo que eu vou recomendar para você é um que fala sobre o vitimismo, a pessoa vitimista. E a palavra vitimismo, alguns anos atrás, chamava-se de coitadismo. Com o passar do tempo, você sabe que as palavras mudam e ganham uma nova forma de falar, de escrever, mas o significado permanece o mesmo. Então, sem perda de tempo, vamos aqui à leitura deste livro, como eu já falei. Eu farei a leitura na página de número 18 e depois na página de número 19. Olha só o que a autora escreve aqui. É preciso entender que esse poder está à sua disposição. Quem escolhe viver no passado, revivendo situações e condições negativas, permanece sempre emperrado, não caminha. E não progride. Quer dizer o quê? Não avança. Agora, dentro do mesmo texto, a segunda parte. Quem decide conscientemente não ser vítima do passado,
procurando criar uma nova vida para si, encontra o apoio nesse poder maior e começa a viver experiências novas e mais felizes. E agora eu estarei fazendo ali a pauta relacionada a esse primeiro parágrafo do texto, muito importante. E no início, a doutora Louise, ela inicia o capítulo do livro com 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem é você? A segunda pergunta: por que está aqui? E a terceira pergunta: quais são as suas crenças sobre a vida? Então, ela inicia com 3 perguntas e eu vou falar agora a pauta que eu escrevi. É provável que algumas pessoas estão ligadas ao medo do desconhecido. E por este motivo, permanece naquilo que é familiar, mesmo que seja doloroso. E é um comportamento de pessoas que ainda estão fixadas em traumas, culpas ou arrependimentos, tratando o passado como uma verdade, como uma realidade absoluta, não como uma lição. Alguns fatos que ocorreram, que aconteceram no passado, deveriam ser tratados como uma lição, porque a partir daí surge uma nova oportunidade, uma nova possibilidade para um novo aprendizado. A vida, ela é pedagógica. Estamos aqui para aprender, embora tenha pessoas que não entenderam isso ainda. Então, aqui, alguns motivos que podem estar ligados a essas escolhas. O cérebro pode se apegar ao passado negativo. O futuro é incerto e isso gera uma insegurança. Também, memórias de eventos intensos, abusos, acidentes, separações. A dificuldade em se perdoar também é um impedimento muito grande. A dificuldade em se perdoar já é suficiente para manter a pessoa em erros, situações antigas. E esses comportamentos justificam a manutenção de uma vida infeliz. Você conhece alguém que vive em uma vida infeliz ou para justificar a manutenção desses erros, dessas situações antigas? Isso existe, é muito comum. Tá? Um outro ponto é que a zona de conforto negativa. E aqui é preciso tomar cuidado, porque, na verdade, zona de conforto não tem nada de confortável. Zona de conforto, na verdade, é um medo. É um medo por trás de uma decisão. Por isso, se apega ao passado para não ter que tomar uma decisão. Mas não existe nada de zona de conforto. E aí, tem pessoas que têm a necessidade de validação, aprovação externa para reviver o sofrimento a fim
de provar que ele foi real. Dentro da zona de conforto, pode acontecer, é possível. Às vezes, o passado também é apenas uma versão distorcida. E isso é uma idealização e impede a aceitação da realidade atual. Apegar-se ao passado também está associado, olha só, à depressão, à ansiedade e alguns transtornos. Mas eu vou falar especificamente aqui do TEPT, que também se encontra no DSM-5-TR, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Ou seja, a pessoa se apega ao passado diante de um transtorno que, na maioria das vezes, está associado à ansiedade e à depressão. Então, agora, eu estarei fazendo a leitura da segunda parte do livro, na página 19, o segundo parágrafo. Eu recomendo que você preste muita atenção para que você entenda e compreenda de uma maneira significativa. Olha só, quem é capaz de usar problemas e doenças como oportunidades para pensar no que pode fazer para mudar sua vida, tem o poder à sua disposição para ajudá-lo. Muitas pessoas que passaram por doenças gravíssimas afirmam que elas têm a doença, afirmam que elas foram o melhor que poderia ter-lhes acontecido, por lhes proporcionar a oportunidade de repensar a sua vida. Aqui no final da leitura do livro, o segundo parágrafo, a parte A e a parte B, onde fala que pessoas, de certa forma, agradeceram determinadas doenças. Doenças essas que fizeram elas mudarem de atitudes, de pensamentos e de sentimentos. Agora, vamos à leitura da pauta. Eu vou usar aqui uma patologia, uma doença muito temida e conhecida no Brasil, o câncer. O câncer, na sua vida, ele é um ensinamento. É um absurdo falar isso, né? Mas é um ensinamento. Provavelmente você conhece alguém que passou por um câncer e sobreviveu a ele. Porque tem pessoas que pensam que a vida ela é antipedagógica. Não é. A vida em si ela tem uma inteligência que pouquíssimas pessoas conseguem entender, a ponto de que tem pessoas que vivem atraindo para si doenças. O câncer, ele é um ensinamento, ele é uma lição. E se você não aprendeu na primeira, ele volta uma segunda vez. Se você não aprendeu na segunda, ele volta uma terceira vez. E isso pode se tornar um caos na sua vida. O câncer, ele reaparece novamente, ou você aprende, ou essa situação fica insuportável.
Você pode estar vivendo sua vida errada. E isso pode ser o fator físico, o fator mental, o fator emocional, mas em primeiríssimo lugar, o fator espiritual. Porque só tem duas inteligências que realmente fazem sentido nos dias atuais. A primeira inteligência chama-se a espiritualidade, é o espiritual. E a segunda inteligência é a gestão das emoções. É por aqui. Se dentro de você tem uma mentira, essa mentira ela se torna um fardo e é prejudicial, é nocivo. A mentira ela é nociva, mas para quem carrega ela dentro de si, não para o outro, mas para quem convive com ela. Porque tem pessoas que falam que é uma coisa, mas as suas atitudes mostram outro tipo de pessoa, mostra justamente o contrário. E você pensa que está enganando o outro com a mentira, quando a grande verdade é você está se enganando. É aquela frase americana que nós conhecemos como auto-engano. Ou seja, eu não engano ninguém. Eu engano a mim mesmo. Essa é a grande verdade que poucos têm coragem de olhar dentro de si. E tem também um detalhe dentro da mentira. Seu sistema imunológico. O sistema imune, ele faz uma leitura dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. O pensamento negativo. O seu sistema imune faz uma leitura de tudo isso. A incongruência é aquilo que eu acabei de falar. Você se mostra uma pessoa, mas na raiz você não é quem você mostra ser. Seja aquilo que os mais antigos também chamam de consciência pesada. A mentira, ela torna a consciência pesada. Um linguajar antigo, mas que todos conhecem. Isso. Então, você tem sociedade com alguém, algum tipo de negócio ou alguma espécie, onde alguém ali está desviando dinheiro. E esse alguém pensa que ninguém sabe, mas a consciência sabe. Lembra que eu falei do sistema imune? A consciência sabe. E o sistema imune ele está fazendo uma leitura. Não esqueça isso. Então, alguns anos depois, tem pessoas que vai descobrir que está com câncer. E o motivo pelo qual você ficou muitos anos escondendo essa mentira. Você passou muitos anos escondendo a mentira, o sistema imune fez a leitura dos seus sentimentos e agora você descobre que está com câncer. Só que o que você não sabia é que seus pensamentos e seus sentimentos estavam gerando algo nocivo dentro de você. Porque o pensamento, junto com os sentimentos, gera uma ação. Consegue entender que a sua mentira
te leva o seu sistema imune a fazer uma leitura e no seu pensamento, no seu sentimento, isso gera uma ação, desencadeia um processo dentro de você. Então, esse câncer, na verdade, ele veio para mostrar que você está indo pelo caminho errado. E tem pessoas que vai ganhar a chance de corrigir esse caminho. Mas, se o fará ou não, afinal de contas, a decisão sempre será